No interior da Bahia, escondida entre rios barrentos e matas que nunca viram estrada, existe uma fazenda que o tempo tentou apagar. A Fazenda Santa Teresa já foi uma das maiores produtoras de cacau da região, mas hoje é só silêncio. Dizem que depois da queda dos coronéis, ninguém mais conseguiu trabalhar ali, não por falta de solo, mas porque a terra não aceita mais ninguém. À noite, quando a umidade sobe da mata, dá para ouvir o som de sacos sendo arrastados, enxadas batendo e vozes chamando umas às outras, como se o trabalho nunca tivesse terminado. Mas o pior não é o som, o pior é quando você percebe que ninguém está lá. Essa é a história da colheita que nunca acabou e das almas que ainda carregam o cacau, esperando por alguém que as veja. A colheita assombrada da Fazenda Santa Teresa. Você está pronto para ouvir? Eu sempre ouvi dizer que o cacau tem um cheiro doce, doce demais. Um perfume pesado, quente, que fica preso na garganta e na roupa. Mas nada me preparou para o que senti quando desci do ônibus, que me deixou na beira da estrada de terra. O ar parecia úmido e espesso, mistura de fruta fermentada, folhas velhas e algo parado. Como se o vento tivesse decidido não morar ali. A senhora do banco da frente me olhou antes de descer. Ela não tocou no meu braço, não falou meu nome, mas deixou um aviso. A senhora Santa Teresa não gosta de visita e simplesmente seguiu o caminho sem olhar para trás. Eu não disse a ninguém daquela cidade o motivo da minha viagem. Sou pesquisador de história agrária e a antiga Fazenda Santa Teresa era o centro de um dos maiores polos de cacau do sul da Bahia, no auge do ciclo. Mas, depois de 1897, desaparece dos registros. Não foi vendida, não foi queimada, não mudou de dono, foi apagada. E para um historiador como eu, aquilo não era normal. Caminhei pelo barro úmido por quase 1 hora, seguindo uma estrada que parecia mais antiga que qualquer mapa. As árvores eram baixas mesmo, como diziam. Não por falta de água, mas por peso. Como se algo as pressionasse para baixo. Quando avistei o portal da fazenda, meu coração acelerou, não de medo, mas de reconhecimento histórico. A estrutura era de madeira escura, entalhada com desenhos desgastados por décadas de chuva e sol. O nome Santa Teresa ainda estava lá, mas algumas letras estavam riscadas, como se alguém tivesse tentado apagar o passado à força. Parei ali. Algo na luz parecia errado. O céu tinha cor de cobre, um dourado terminal, e o som da mata sumiu. Sem cigarras, sem pássaros, sem vento, só o meu próprio coração. Atravessei o portal. A fazenda estava viva e morta ao mesmo tempo. Casarão grande, janelas abertas sem vidro, galpões de madeira alta, com telhados curvos, como costas cansadas. O terreiro de secagem era enorme, uma grande laje de cimento manchada de marrom escuro. Pensei em cacau, mas a cor me lembrava sangue antigo. De repente, um som. Shhh, 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 como sacos sendo arrastados no chão. Olhei em volta. Nada. Mas o cheiro aumentou. Doce, quente, enjoativo, como o cacau fermentando dentro de um quarto fechado. Continuei andando. Quando cheguei ao galpão principal, ouvi passos, não pesados, passos repetitivos, mecânicos, como quem trabalha. Respirei fundo, empurrei a porta. E lá dentro não havia ninguém, só poeira flutuando no ar, iluminada pelos feixes do sol poente. Mas eu juro pela minha própria memória, as partículas estavam se movendo como se alguém estivesse passando por elas. Como se eu tivesse chegado atrasado para um trabalho que ainda estava acontecendo. Senti algo me observar, mas não atrás de mim, de cima. Olhei para o teto e vi as primeiras marcas, cordas, ganchos e manchas escuras que desciam em linhas perfeitas. Não de chuva, não de tempo, de corpos pendurados. Engoli seco. Não era mais só história. A Santa Teresa estava esperando por mim. Eu passei a noite na fazenda, não porque eu quis, mas porque não consegui ir embora.
Quando o sol começou a cair atrás das árvores baixas, o caminho para fora da fazenda simplesmente sumiu. A trilha de barro que eu tinha seguido horas antes agora parecia engolida pela mata, como se nunca tivesse existido. Eu podia jurar que estava no mesmo lugar, mas a paisagem não batia com minha memória. Era como se a terra se movesse quando eu não olhava. Então voltei ao casarão. A madeira estalava sob meus pés, como se reclamasse de cada passo. O ar tinha cheiro de cacau fermentado, pesado, úmido, adocicado demais, como se o ar tivesse corpo. Cada respiração parecia mastigada. No chão da sala principal, encontrei algo que não deveria estar ali. Marcas de pés nus, pegadas pequenas, não de adulto, nem de criança, algo entre, como se uma mão tivesse moldado o formato dos pés, mas nunca visto um pé humano de verdade. Segui as pegadas até a varanda de trás. Ali se espalhava o terreiro de secagem, uma enorme laje de pedra, onde o cacau era colocado para tomar o sol antes da moagem. Só que agora a superfície estava marcada. O tempo e a chuva tinham deixado manchas. Algumas eram circulares, outras alongadas, mas uma mancha bem no centro tinha uma forma que eu reconheci imediatamente. Uma silhueta humana, como se um corpo tivesse sido deitado ali por muito tempo, como se tivesse sido absorvido pela pedra. Senti um arrepio subir pela nuca. O vento tinha parado outra vez. Então, ouvi. Não vozes, não passos, mas um ritmo, uma batida constante, lenta, incansável, como se alguém estivesse quebrando cacau com pilão. Tum, 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 vinha de dentro do galpão ao lado do terreiro. Eu me aproximei devagar. A atmosfera era tão densa que parecia engrossar o ar. Minhas pernas estavam pesadas. O cheiro de cacau ficou mais forte, quase ácido, como se fermentasse dentro de mim. Ao empurrar a porta do galpão, a luz se dobrou, como se a escuridão ali fosse viva. E por um instante, só um instante, eu vi silhuetas, muitas, trabalhando, corpos curvados, braços repetindo movimentos, colocando cacau invisível em sacos, invisíveis, mas estavam transparentes, como fumaça densa iluminada por um raio de sol. E ao mesmo tempo estavam presentes demais. Eu não ouvi murmúrios, não ouvi dor, não ouvi lamento, ouvi trabalho. Trabalho eterno, sem pausa, sem descanso, sem libertação. As silhuetas se moviam juntas, como se um único pensamento guiasse todos. Mas uma delas parou. Não os braços, não o corpo, o rosto. Virou-se lentamente para mim. E os outros continuaram trabalhando. A silhueta caminhou em minha direção com passos que não tocavam o chão, mas que eu senti como se tocassem meu peito. Ela parou a poucos centímetros, e mesmo sendo feita de sombras, eu reconheci um olhar humano, não de ameaça, de pedido, de súplica, como se dissesse, me veja, e então sumiu. O silêncio voltou, mas o pilão continuou batendo. Tum, 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 lento, forte, inescapável. Eu já não sabia se estava sozinho, ou se nunca tinha estado. Eu não dormi, não porque eu quisesse ficar acordado, mas porque a fazenda não dorme. A noite lá parece mais longa, mais funda, como se o escuro tivesse peso. Eu sentei no chão da varanda com o diário que encontrei horas antes. Não era bem um livro, era um caderno grosso, manchado de mofo e cacau seco, como se tivesse ficado esquecido em algum canto úmido da senzala. A letra era firme, porém nervosa, de alguém que escrevia rápido demais, com medo de ser visto. Eles estão cansados. A terra não aguenta mais sangue. Joaquim diz que a liberdade está perto. Eu li esse nome 3 vezes. Joaquim, e então senti, como um estalo na base da coluna, que eu já tinha ouvido esse nome antes. Mas não como nome de pessoa, como lenda. No folclore da região, existe a história de Joaquim do Mato, um líder de revolta que teria libertado dezenas de trabalhadores escravizados antes que soldados contratados pelos coronéis queimassem tudo. Mas não existiam provas.
Ou pelo menos, não existiam até agora. Quando levantei os olhos do diário, a fazenda estava tomada pela neblina. Não era poeira, não era fumaça. Era como um mar de algodão cinza cobrindo o terreiro, os galpões, o solo. E então eu ouvi de novo. Tum, tum, tum. Mas dessa vez não era um pilão. Era um tambor. Não um tambor moderno, mas aqueles grandes de couro esticado, usados em rituais de celebração ou guerra. A batida não vinha de um lugar só. Ela vinha da terra. Eu levantei, caminhei até o terreiro e então comecei a ver. No início, era só movimento na neblina, como sombras escorrendo. Mas conforme meus olhos se acostumaram, eles surgiram. Homens, mulheres, crianças, todos caminhando em uma mesma direção, carregando sacos invisíveis, ferramentas invisíveis, cargas invisíveis. Marchavam em silêncio, mas o silêncio dizia tudo, o peso do trabalho que nunca acabou, da vida que ninguém reconheceu, da história que foi apagada. No front, um homem alto, rosto forte, barba rala, olhos fundos, mas vivos, vivos de uma forma que não deveria ser possível. Ele parou, e todos pararam com ele. A neblina se curvou ao redor, como se respirasse. Ele olhou para mim, e eu soube, sem ninguém precisar dizer. Ele era Joaquim, não como lenda, não como mito, não como símbolo, como carne e alma, presos entre mundos. Ele levantou a mão, não em ameaça, mas em saudação, e então sua boca se abriu, mas não houve voz. O que saiu foi terremoto, um tremor leve, profundo, que fez a pedra do terreiro vibrar. E o diário, que eu ainda segurava, abriu-se sozinho em uma página que eu não tinha lido. Ali, escrito com tinta borrada: "Não queremos justiça, queremos ser lembrados." E então, uma segunda frase começou a aparecer, não pela tinta, mas pela umidade do ar, como se a própria fazenda estivesse escrevendo na página: "Você veio para isso." Eu soltei o caderno, e Joaquim deu o primeiro passo em minha direção, lento, inevitável. Joaquim caminhava em minha direção, mas não havia peso nos passos dele. Era como se o chão cedesse para que ele passasse, como água abrindo caminho para um barco. Eu queria falar, queria perguntar o que ele queria de mim, mas minha garganta estava seca, como se eu tivesse engolido terra. Quando ele parou a poucos passos, a neblina subiu. Não como fumaça, mas como respiração. Eu senti o ar quente no meu rosto. E ele finalmente falou, não com voz, mas com memória. Uma imagem atravessou minha mente. O terreiro cheio, pés descalços, corpos suados, cacau sendo espalhado ao sol. E então, soldados, armas, fogo, o cheiro de cacau queimando com pele humana, o som de gritos abafados pela fumaça. Joaquim estava lá, não como fantasma, mas como homem. Foi ele quem tirou as crianças da senzala e tentou levá-las para a mata. Ele não conseguiu. Eu vi tudo isso sem que ele dissesse uma palavra. Quando a visão acabou, eu estava ajoelhado. Minhas mãos tremiam. O mundo girava em tom de cobre e preto. Eu posso contar. Murmurei sem perceber que falava. Ele inclinou a cabeça. O terreiro inteiro parou. As sombras que marchavam ficaram imóveis, como estátuas de fumaça. A fazenda segurou o ar. Eu posso contar a história. Repeti. Posso escrever, posso mostrar, posso lembrar vocês. Mas uma coisa ainda faltava. Algo que eu não entendia. Uma batida forte ecoou. Não do tambor desta vez, mas do tronco do pé de cacau que crescia sozinho no centro do terreiro. Eu olhei para a árvore. Ela era diferente das outras. O tronco era escuro demais, quase negro, e a seiva que escorria parecia sangue, espessa, brilhante, vermelha. E então eu entendi. Não era só a história que estava presa. Era eles, todos, presos à terra que absorveu seus corpos, que bebeu seu sangue, que transformou suas vidas em alimento para o cacau que os coronéis venderam como riqueza. Para libertá-los, a árvore precisava morrer. Eu me levantei, caminhei até o tronco. A madeira pulsava,
como carne viva. Eu não tinha faca, não tinha ferramenta, mas minhas mãos se moviam como se soubessem o que fazer. Arranhei a casca. A seiva escorreu no meu braço. Cheiro doce, cheiro de cacau fermentado, cheiro de morte antiga. Quando a árvore começou a rachar, ouvi um som que nunca vou esquecer, um suspiro coletivo, não de dor, de alívio. A neblina se dissolveu. As silhuetas começaram a se desfazer como pó na luz do amanhecer. Joaquim foi o último. Ele olhou para mim e pela primeira vez eu o ouvi com voz. Obrigada. E desapareceu. Voltei para a cidade semanas depois. Escrevi tudo. Publiquei. Falei o nome deles. Mas às vezes, quando estou sozinho, eu ouço o som. Tum, tum, tum. Não, na fazenda. Dentro de mim. Como se algo tivesse ficado. Como se a colheita nunca tivesse acabado.